Olá, meus amados irmãos, eu sou o pastor Jonathan Fernandes e venho falar hoje sobre a primeira carta de Pedro. Carta essa que foi endereçada aos forasteiros da dispensação, ou seja, os judeus que estavam dispersos pelo mundo. Esse versículo que faz essa referência nós vamos encontrar no capítulo 1 e no versículo de número 1. Essa carta foi escrita um pouco depois da perseguição de Nero, e essa perseguição está datada no ano de 64 depois de Cristo, e provavelmente essa carta foi escrita no ano de 65 depois de Cristo. Não há dúvida sobre a autoria de Pedro, porque nesta carta ele se coloca como testemunha ocular da vida e do sofrimento de Cristo. Mas essa carta não poderia ter sido escrita de próprio punho, porque já que ela foi escrita num grego bem apurado, não poderia ter sido Pedro o escritor. Provavelmente Pedro, ele dita a carta, e quem escreve a carta é Silvano, como está escrito no capítulo 5 e versículo de número 12. Muitos estudiosos têm feito comparações entre a carta de Paulo aos Romanos e a carta de Pedro, e têm visto que há muita semelhança em diversas passagens, ou seja, há uma verdadeira influência do ensino do apóstolo Paulo na carta de Pedro. Se percebe na carta que os cristãos estavam passando muita dificuldade, muito sofrimento, e a intenção do apóstolo Pedro é incentivá-los a ter paciência em meio ao sofrimento. Nessa carta de Pedro, há duas palavras que são bastante comuns, que é a palavra santo e a palavra esperança. Por isso Pedro é conhecido como o apóstolo da esperança, como Paulo é conhecido como o apóstolo da fé e João é conhecido como o apóstolo do amor. Apresenta os mesmos aspectos práticos da vida cristã exposto na literatura paulina, abordando as seguintes relações. No capítulo 2, versículo 11 ao 17, você vai ver falar sobre o cidadão e o Estado. No capítulo 3, do 1 ao 7, você vai ver falar sobre marido e mulher. No capítulo 5, no versículo 5, vai falar de pais e filhos. E no capítulo 5, do 1 ao 4, como na carta de Paulo, também vai trazer uma exortação ali aos líderes e ao presbitério. Essa é uma carta de quem é testemunho ocular, que viveu diariamente perto ali do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que traz ali uma certa experiência de sofrimento e que repassa confiança, que repassa esperança para os irmãos que estão passando perseguições. Isso é apenas um pequeno estudo sobre a primeira carta do apóstolo Pedro para lhe ajudar no seu conhecimento. Logo mais, nós estaremos trazendo outros vídeos falando de outras cartas e outros livros das Escrituras Sagradas. Um abraço, tudo de bom, que Deus abençoe.